Boa noite, seja bem-vindo ao nosso GP. Nós estamos aqui na última semana, nosso último tema, partindo corajosamente. Estamos já fechando a nossa campanha, Mês para Viver, e essa pergunta que tem nos intrigado: se nós tivéssemos somente 30 dias para viver, o que faríamos? É importante essa reflexão. Há um texto na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, que diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles nenhum contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que foram pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai, e a sua casa é eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 ao 7. Embora tenha escolhido este texto por ter tudo a ver com o nosso tema, não vou fazer aqui uma pregação expositiva sobre sobre esse assunto. Eu prefiro não fazê-lo. Eu vou me deter tão somente ao tema, já que essa é a nossa proposta nessa noite. Porém, o que podemos abstrair, o que podemos retirar deste texto, é que devemos nos lembrar do Criador. Lembrar do Criador antes que a vida seja extinta. Você certamente sabe que um dia, esse coração vai parar de bater, os pulmões vão parar de sugar oxigênio. Imagine que após alguns exames médicos de rotina, você ouça o seguinte diagnóstico do seu médico: senhor ou senhora, lamento lhe dizer, mas só lhe restam somente 30 dias de vida. Agora, o que você faria se você soubesse que só lhe resta esse pequeno tempo de vida? Muita gente teme a morte. Na verdade, Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 26, que o último inimigo do homem é a morte. Ela está relacionada com a dor, ela está relacionada com a separação. A morte mexe com a nossa imaginação, sobretudo devido ao mistério que está nela envolvido. Pessoas que morrem têm o péssimo costume de não retornar para contar como é que é lá do outro lado. Porém, esta é a sina de todos os homens, conforme Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A Bíblia nos fala de pessoas que viveram centenas de anos, mas todas elas por fim morreram, e por consequência do pecado, conforme o Gênesis no capítulo 3, 19, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e para o pó te tornarás. E ao menos que Cristo corrija esse curso, todos nós fatalmente vamos morrer. No entanto, nós não somos como os demais homens. Nós temos uma vida de esperança, uma vida de que, se morrermos, Cristo nos ressuscitará para a sua vida, ou para a vida com Ele, quando Ele voltar. Além disso, o texto da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, diz, conforme o apóstolo Paulo, a morte tem
o desejável poder de nos levar para a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que poderia ser melhor, o que poderia ser mais desejável para um cristão autêntico, um cristão genuíno, para um cristão verdadeiro? O que poderia ser melhor? A proposta dessa mensagem é nos desafiar a pensar sobre a brevidade da vida. O que faríamos se um diagnóstico médico nos desse 30 dias de vida? Nós vivemos uma experiência muito parecida recentemente. Minha esposa teve um pré-diagnóstico assim, no mês de julho do mês passado, 2 meses atrás, desse ano. Clécia foi acometida de um tumor, um diagnóstico inicial de um sarcoma maligno, que foi tardiamente identificado. O parecer médico nos dava, que o médico estava nos dando ali, não era muito animador. Porém, meus queridos, 2 meses depois, agora já no mês de setembro, após a sua cirurgia, sua operação realizada, ela está curada. Mas não teve medo em nenhum momento, desde que recebeu a notícia desse tumor. Havia a certeza de que, se fosse uma doença para a morte, estaria com Cristo. Por si só, já lhe era um consolo eminentemente suficiente. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na verdade, a forma que eu vivo determina a maneira que eu encaro a morte, meu amado. Se eu descobrisse que eu só teria 1 mês de vida, eu sei o que faria. Reuniria meus filhos, gastaria cada minuto que me resta para tornar Jesus totalmente glorioso aos olhos dele, gastaria todas as minhas forças para tornar Cristo desejável e maravilhoso aos olhos de quantas pessoas pudessem falar, de quantas pessoas pudessem compartilhar e testemunhar. Nós perdemos muito tempo com coisas efêmeras, meu amado. Quando só uma coisa basta, é que é ficar aos pés de Cristo. Maria entendeu isso. Lá em Lucas capítulo 10, verso 41, você encontra essa palavra. Mas por que só tomar essa atitude sobre pressão, ou sobre a pressão dos 30 dias? Por que não gasto todo o meu tempo para tornar Cristo totalmente glorioso na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta? Porque isso não é uma praxe da minha existência, uma praxe da minha vida. A reflexão mais importante que podemos tirar de tudo isso é que eu tenho vivido para a glória de Deus? É uma pergunta, e nós precisamos refletir nela. Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida, meu amado, resplandece a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas podem ver Cristo nas minhas atitudes, na minha vida, nas coisas mais básicas da vida, que é comer, que é beber, devemos glorificar a Deus. Imagine no resto. Mas será que as pessoas podem olhar aquilo que você, que eu comemos, podem glorificar a Deus? Elas podem glorificar a Deus ao ver aquilo que bebemos? Elas podem glorificar a Deus ao ver as nossas atitudes, as nossas posturas, o nosso testemunho? Se não, há algo muito errado em minha vida, algo muito errado na sua vida. Isso é muito importante. Eu vivo me esquecendo disso a cada momento. Escute o que eu vou te dizer, meu amado. A vida só é vivida, experimentada ao máximo, se ela serve para a glória daquele que é Senhor da vida, para a glória de Deus. Se não é o caso, estamos em grande risco, agora mesmo. Isso porque não temos garantias de que chegaremos ao fim desse texto que nós estamos agora ministrando, dessa palavra que nós estamos dando para você. Se temos vivido de forma egoísta, pecaminosa, está explícito que nunca nascemos de novo, que nunca tivemos uma experiência de novo nascimento com o Senhor Jesus Cristo. E se não nascemos de novo, estamos perdidos. Se não nascemos de novo, estamos condenados, meu amado. Jesus disse que
É pelos frutos que se conhece a árvore. Que fruto nós temos reproduzido? Ou que fruto nós temos produzido? As pessoas podem ver o fruto do Espírito na sua atitude? As pessoas podem ver o fruto do Espírito na forma em que nós falamos? Elas podem ver o fruto, podem ver em nós, em mim, em você, o amor, a alegria, a paz. Ela pode ver, encontrar a paciência, pode encontrar a bondade, a retidão, pode encontrar em nós a felicidade. Paulo nos aconselha que, se isso não pode ser visto em nossa vida, que preguemos nossos maus desejos naturais na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser pregado, precisa ser cravado ali na cruz. Aliás, isso nos lembra que se não amarmos mais ao Senhor Jesus Cristo que a nós mesmos, nós não teremos vida eterna. Você e eu, meu amado, você e eu, nós amamos a Jesus verdadeiramente? Vamos fazer um teste? Quanto tempo você gasta diariamente com a leitura da Bíblia? Quanto tempo você gasta com a leitura da palavra? Segunda pergunta: quanto tempo você gasta em oração? Recentemente nós tivemos uma sala aqui funcionando 12 horas durante 7 dias. Quão difícil, meu querido, foi poder organizar aquela escala ali para tentar encorajar você a estar na presença de Deus em oração. Talvez você possa argumentar aí na sua poltrona, no seu interior, pensando: mas eu oro em casa. Será que ora mesmo? Quanto tempo você gasta em oração? Qual é o seu desejo de conhecer a Cristo? Você se interessa pelo estudo da palavra de Deus, pelo aprofundamento no conhecimento da palavra? Meu querido, qual a frequência que você participa da sua escola bíblica dominical? Essas perguntas, elas precisam ter respostas dentro do meu coração, mas respostas genuínas, sinceras. Talvez, quem sabe, seja objeto de reflexão nessa noite aí no seu GP. Se você gasta pouco tempo com Deus, é porque você o ama pouco, meu amado. O conselho de Deus para nós é que nos convertamos a Ele, que nos humilhemos diante dEle, que rasguemos não nossas roupas, mas nossos corações de vergonha e contrição, e que haja quebrantamento em nós. Que nos encaremos como somos. Somos vis-pecadores, miseráveis. Nós somos cheios de justiça própria, que para Deus não passa de trapo de imundícia, meu querido. Nós devemos converter a Deus de todo o nosso coração. E quando fazemos isso, precisamos fazer com jejuns, com choro, com pranto, rasgando o nosso próprio coração, como diz Joel no capítulo 2, ele diz o seguinte: e isso com jejuns e com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Meu querido, nós precisamos urgentemente de Deus. Eu quero fazer outra consideração aqui com você, através da Bíblia, da palavra. A palavra de Deus diz que nós estamos entregues à morte todos os dias. Vai lá em Romanos, no capítulo 8, verso 36, vai ver isso. Devemos viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Como estamos para nos encontrar com Deus? A vida que você leva, meu querido, ou a vida que levamos, é de alguém que está pronto para a vida eterna? Ou o que nos aguarda não nos apavora? Você não fica apavorado com as chamas eternas e infernais? O pior do inferno não é o tormento. O pior do inferno é que quem estiver lá jamais terá um único vislumbre de Deus durante toda a eternidade. Nada de Deus.
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqueles que já nasceram de novo não temem a morte, pois já morreram há muito tempo. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais para mim mesmo, mas para Cristo, porque Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, do qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a nossa vida acabou na cruz. Agora é Jesus que anima os nossos corações. É Ele que vive em nós. Porém, enquanto vivemos, que Cristo resplandeça em nós. Que Cristo seja totalmente glorificado em nossas vidas, meu querido. Se nós mudarmos e se nos convertermos a Cristo de todo o nosso coração, muita coisa o Espírito Santo irá mudar. Mas poderemos dizer como Paulo ao final da nossa vida: porque já estou sendo oferecido por a aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. E corajosamente deixemos esse mundo em busca da verdadeira vida, meu querido. Com relação a partirmos corajosamente nessa vida, me vem à lembrança 2 livros que eu li: A Viagem do Peregrino da Alvorada e A Peregrino. Na Viagem do Peregrino da Alvorada, eu me lembro de Lipschitz, o rato, que afirma categoricamente que o seu maior desejo é entrar no país de Aslan. E na Peregrina, no último capítulo, quando os personagens estão atravessando o rio sem ponte, todos eles afirmam categoricamente que lhes espera é muito melhor do que tudo aquilo que existe. Meu amado, é isso que aguarda constantemente o maravilhoso momento do meu encontro com o meu Salvador, Jesus Cristo. Com certeza será um encontro apoteótico. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Eu queria que você aí agora no seu GP tivesse a oportunidade de compartilhar um pouco com os irmãos da sua vida, da sua história, das suas experiências. Quem sabe até rasgar o seu coração, porque tem dúvida dessa certeza da vida eterna. Que seja uma oportunidade de comunhão. Continua aí com os irmãos a compartilharem nesse ambiente tão favorável para que o Espírito Santo enche o nosso coração de graça. Deus abençoe. E aí fica a dica, quem sabe você pode reunir na próxima semana para um tempo de confraternização e de comunhão e de compartilhamento de bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida.